Certas Pessoas é um documento com foco em pessoas que fizeram acontecer. Nosso homenageado de hoje é Olivo Bigolin, empresário, engenheiro civil, que chegou em Mato Grosso em 1984 e começou seus negócios em 1986 em Tangará da Serra. Olivo Bigolin é uma das pessoas que poderia se dizer que foi um prazer ter conhecido. Eu fiquei conhecendo o Olivo Bigolin há 22 anos atrás. Foi um divisor de águas na minha vida. Bigolin já era uma pessoa de muito conhecimento em material de construção, muito conhecimento em acabamento e principalmente em associativismo. É uma pessoa que, no segmento, foi um grande lutador, buscou, através dessa associação fundada por ele com a gente e outros empresários do segmento. Olivo sempre foi um homem de ideais muito claros, ele sempre defendeu a ética. Quando a questão de sonegação era uma coisa aberta e tal, ele sempre batia na questão da legalidade fiscal, que nós temos que preparar as empresas para a legalidade fiscal e tudo mais. Mas isso eu estou dizendo coisa de 20 anos atrás. Olivo Bigolin é um engenheiro civil que veio ainda solteiro para o Mato Grosso. Fazia parte do grupo de uma família de 7 irmãos. E ele veio com terras no Mato Grosso, eles tinham adquirido terras para plantar e daí abriu a primeira loja de materiais de construção de grande porte em Tangará da Serra. Essa loja foi inaugurada em 86 e de lá para cá, o Olivo olhando para o estado do Mato Grosso, que é, vamos dizer que é a década que o estado do Mato Grosso tem a grande explosão de crescimento, ele acha que tem que se instalar, tem que ser instalada uma loja na capital. Convivemos por um bom período, quando nós começamos a fundação da Comac. Eu lembro muito bem ali no Palácio do Comércio, as primeiras reuniões que tivemos. Então dali começou, eu já conhecia ele anteriormente da Bigolin, mas não tinha uma aproximação maior com ele. A partir das nossas reuniões para a fundação da Comac, para a criação da Comac, é que nós passamos a conhecer o homem, Olivo Bigolin. Eu liguei para o Olivo Bigolin há 22 anos atrás, no intuito de formar uma associação de material de construção, para a gente se conhecer. Liguei, me apresentei para ele, falei: "Seu Olivo, quem é o Júnior da Verdão de Material de Construção? O senhor não me conhece ainda?" E realmente ele não conhecia, era uma lojinha muito pequena, me atendeu muito bem. Eu vejo a necessidade do nosso segmento fazer uma associação para a gente se conhecer, que hoje a gente se conhece muito pela boca do representante. Ele me ouviu e falou: "Júnior, é um prazer falar com você, mas isso que você está querendo fazer já existe a nível de Brasil, chama ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Material de Construção. É só a gente reunir, ligar para São Paulo e trazer essa marca para aqui." E aí foi meu primeiro contato com o Olivo. Com a Comac, o segmento teve, na verdade, grandes ganhos, né? Um dos primeiros ganhos foi o relacionamento entre os empresários, que o objetivo, na verdade, é comum,
A concorrência existia, segundo ele mesmo falava, mas nós precisávamos juntar as forças para o nosso negócio. Foi ideia dele na época, já teve uma associação no passado, mas não deu certo, foi de criar a Comac novamente, com o princípio mesmo de moralidade, trazer moralidade no nosso segmento. Então, ele nunca será esquecido no segmento pelo que ele fez, e ele sempre foi visionário na época em que ele estava, que ele começou esse discurso, e mais que discurso, essa prática de mudar esse segmento. E eu estou aqui ao lado do Olívio Bigolin, que é o presidente do Sindicomac, que é o sindicato que representa a categoria que vende material de construção no estado de Mato Grosso. Nós estamos aqui, Bigolin, num momento histórico para essa categoria que você também representa. Essa é uma reivindicação antiga da Comac, então Sindicomac. É a legitimação da representação da Federação do Comércio, que é a nossa entidade máter. Eu já falei no teu programa sobre isso, nós falamos numa entrevista lá no Shopping Pantanal, uma época lá na churrascaria Fornari, nós estamos falando sobre isso. Então é uma grande conquista. Então está saindo agora, já passou o prazo regulamentar de qualquer contestação, que foi o mês de julho. Dentro dos próximos dias vamos estar com o nosso certificado oficial do sindicato. Aí o sindicato brigando, porque você tem brigas aí fantásticas, principalmente com a Secretaria de Fazenda do Estado. O nosso segmento, o material de construção, é bastante prejudicado nessa questão tributária. Então a nossa luta é bastante grande nesse aspecto, nós queremos ser visto de uma forma diferente. Mexer um pouco na carga tributária, queremos que o nosso segmento continue, pela continuidade do varejo. Então as formas que são internadas na mercadoria, as formas que as mercadorias chegam nas obras, certo? E depois o varejo é penalizado. Então nós queremos discutir, ver, mudar alguma coisa, aquilo que for possível, certo? Sempre em benefício de todos aí. O livro ele era muito relacionado às questões tributárias, às questões relacionadas aos poderes estaduais, federais. Então, sempre que surgia alguma coisa nova que viesse contra os nossos interesses, ele era a primeira pessoa a querer se mobilizar, fazer movimento, reunir e ir para cima para discutir os nossos direitos. Tiveram vários fatos relacionados a, principalmente, Secretaria de Fazenda, como temos ainda até hoje, mas com a Secretaria de Fazenda ele era muito incisivo, ele tinha uma penetração muito grande nos órgãos, ele conhecia das leis e ele sabia discutir muito bem o posicionamento dele perante o nosso grupo da associação e levando essa nossa mensagem para os órgãos onde nós estivemos. Nós, capitaneados também, juntos com o livro, nós fomos pedir um modelo de substituição tributária para a Secretaria de Fazenda na época do governador Dante de Oliveira. Ou seja, nós estamos dizendo de 98, 99, algo mais ou menos assim. 98, 99 nós fomos pedir. Então, há 16, 17 anos atrás, 15, 16 anos atrás, nós fomos pedir um modelo de substituição tributária. Por quê? Nós queríamos mostrar que nós não estávamos falando de uma empresa, nós estávamos falando do setor, que nós queríamos ser referência para o Estado no aspecto de legalidade, de moral. Então essa sempre foi uma bandeira do livro. E para isso sim, se indispôs. Eu lembro de uma reunião em que o secretário de Fazenda chegou para a gente e falou: vem cá, vocês pedem substituição tributária, todo mundo não quer isso, por que vocês querem isso? Ou seja, teve até uma indisposição, mas falou: não, porque nós queremos legalidade. O secretário de Fazenda não acreditava no nosso pedido. Ele achando que nós não entendíamos o que aquilo traria, assim, que ia fechar o cerco, mas era o que a gente queria. Nós tivemos que justificar porque eles achavam que nós estávamos doidos de pedir isso na época, né? E isso foi assim uma bandeira. Então, ele sempre brigou por isso daí, nessa questão da moralidade e tudo mais, da venda direta para a indústria, ou seja, porque o varejista ele tem um papel importante, né? De fazer essa capilaridade e tudo mais. E a indústria, na época, era muita venda direta para o consumidor final, então ela atravessava o canal do varejista. Ele sempre brigou muito, ele sempre defendeu a categoria de uma forma assim respeitosa e pensando no todo. O Olivo, já em Tangará da Serra, ele era uma pessoa jovem, com pensamento progressista, ele foi presidente da Associação Comercial,
porque sempre acreditou que a classe unida ela poderia ter forças, até porque nós temos dentro da nossa legislação brasileira um fisco opressor, né? Tanto que nós temos a maior carga tributária do mundo, uma das maiores cargas tributárias do mundo, e isso é algo que enfraquece a classe. E a gente vê no Brasil que dentro dos grupos empresariais que mais emergem, que mais desenvolvem, são pessoas unidas e que tem uma classe de fato forte que trabalha junto com o governo para que essa classe não seja tão como que eu vou dizer, quase dá para usar o termo de espoliada. Então o Olivo já desde Tangará fez um trabalho da associação comercial e quando vindo para Cuiabá já entrou na associação comercial e começou e foi junto com a equipe daqui da associação comercial fazendo um trabalho no estado inteiro, porque o estado inteiro ele não tinha essa visão corporativista porque as pessoas estavam mais isoladas, né? Tanto que o estado do Mato Grosso, tirando Cuiabá, Várzea Grande, não tinha nem sequer a televisão daqui. As informações dos empresários do interior eram muito precárias, não havia essa ligação da capital com o interior. Então eles fizeram um trabalho muito bonito, que nunca tinha sido feito, de visitar todas as associações comerciais do interior e mostrar que dentro disso existia uma possibilidade de se ter uma força para que a classe ficasse mais forte perante o governo, perante o fisco. E foi assim o trabalho do livro sempre. Aí depois da associação comercial, houve as associações de materiais de construção. Porque enquanto associação comercial, ele trabalhava na área setorial de materiais de construção, porém trabalhando com o comércio em geral, comércio de varejo em geral. Daí quando foi feita essa associação comercial, a Comac, Associação de Materiais de Construção Exclusiva, o Olivo foi o primeiro presidente, daí se começou um trabalho mais afinado para esse segmento de materiais de construção. Tanto que no ano anterior ao acidente do Olivo, ele conseguiu o Sindicato de Materiais de Construção, que é uma entidade que de fato tem representatividade junto ao governo, apesar de que essa Comac, que é apenas uma associação, ser muito reconhecida dentro do nosso estado hoje, até pelo trabalho que iniciou com o Olivo, mas que prosseguiu com os demais empresários, acreditando que esse associativismo, que essa união dos empresários, de fato, ela é muito importante para a classe toda. O comércio, o varejo de materiais de construção, na verdade, ele vem sofrendo muito nos últimos anos. A legislação, as formas que tem de se adquirir o varejo, na verdade, ele vem sofrendo, vem penando. E nós, no Mato Grosso, ultimamente, nós temos lutado muito no sentido de se reduzir a carga tributária, de se salvar o varejo, na verdade. Então, esse trabalho tem sido muito intenso, o governo está receptivo, mas esperamos que se transforme em fatos concretos, na redução da carga tributária, nas melhorias para o segmento. E junto com o Olivo, eu comecei a ver o horizonte de material de construção com outros olhos. Ele sempre teve uma visão além do tempo e compartilhou comigo várias ideias, vários pensamentos e principalmente atitudes de associativismo. Onde nós fomos para algumas cidades do interior, levar o nome da Comac, associativismo. Hoje eu penso assim, a simplicidade dele, que há 22 anos atrás, a Bigolin Material de Construção já era referência no estado. O Olivo dedicava uma quarta-feira, a parte da tarde, junto comigo e o Juliano da Todimo, onde a gente percorria a periferia de Cuiabá visitando lojas pequenas para convidar para vir para o associativismo. Eu lembro que eu fazia o primeiro contato para deixar o pessoal preparado para a nossa visita. Você chegava, o lojista falava assim: o que o dono da Bigolin está fazendo aqui? O que o dono da Todimo está fazendo aqui? Eles assustavam. Então, com o passar do tempo, a gente admira mais ainda as pessoas. Do Olivo, no auge da sua empresa, uma empresa grande, de renome estadual, renome a nível nacional, ele dedicar uma parte da tarde para visitar pequenas lojistas. Olívio Bigolin é o presidente do sindicato. E eu realizei uma entrevista com ele para saber sobre o surgimento do sindicato,
para saber sobre os objetivos do sindicato e sobre o que ele vai representar no comércio de material de construção de Mato Grosso e principalmente de você que pretende construir ou que pretenda reformar a sua casa. Essa entrevista inédita foi gravada no final de dezembro com Olívio Bigolin. Foi criado o Sindicato dos Comerciantes de Materiais de Construção, que é o Comac, né? Sindicomac. Porque já existe a Comac, que é a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, que até umas 2 semanas atrás era presidida pelo Antônio Vicente Arruda, da Moinho, nosso grande parceiro, e hoje é presidida pelo Venceslau Júnior, da Verdão Materiais para Construção. E o meu amigo Olívio Bigolin é o presidente do sindicato. Qual que é a diferença, Olívio, entre a Comac, a associação e agora o sindicato? Na verdade, é o mesmo grupo que começou a associação em 99, criamos a associação. O Antônio é presidente até dia 31, o Júnior assume de fato dia 1º de janeiro. Certo? Então esse grupo ali evoluiu, então a associação vem evoluindo e criamos o sindicato, né? Então o sindicato, na verdade, é a legitimação da associação, para poder ter o seguinte, a participação efetiva na nossa entidade mãe, que é a Federação do Comércio. E então nós vamos ter participando, vamos estar participando, vamos estar discutindo, vamos estar votando, né? Então, legalmente, participando legalmente. Agora, isso em relação ao que vocês vêm padecendo, podemos assim dizer, o que o sindicato vai ajudar a melhorar a condição de trabalho, de rendimento daqueles que lidam com material de construção? Bom, o primeiro objetivo da associação, quando foi criada a associação, era criar a substituição tributária no segmento. Até o próprio Estado estranhou os comerciantes procurando a disciplina do imposto, da forma do imposto. E nós conseguimos, na época. Conseguimos criar a subvenção tributária estadual, para acabar o diferencial competitivo que fosse o esquema, ou a sonegação, a evasão fiscal, uma coisa ou outra ali, né? Nós procuramos o Estado dizendo que nós queríamos disciplinar o segmento. E fomos atendidos. Fomos. E depois, com a subvenção tributária estadual. Tempos depois, foi tirada a subvenção tributária estadual do nosso segmento, porque foi criado o garantido integral, que para o nosso ramo foi muito ruim, né? Então nós sempre fomos um segmento que ele fala-se que existe uma grande evasão fiscal, mas tem que ver a forma que é feita. Vamos supor que nessa gestão, vamos pegar só as 2 gestões do Blairo Maggi. O Blairo Maggi construiu mais casas que todos os outros governadores do estado de Mato Grosso ali, e esse não cai no varejo. Então existe a aquisição do material de construção que não acaba gerando benefício nenhum a nível de carga de imposto para o estado. O que nós buscamos? Uma disciplina do segmento, do mercado, certo? Sempre buscamos e queremos isso. E vamos lutar, então nossa principal luta na fato de buscar esse equilíbrio, né? De encontro ao interesse do governo de arrecadar, mas também nós queremos contribuir e com o tempo baixar essa carga tributária, que ela é muito pesada. Vocês é uma organização com quantos associados hoje no estado? O objetivo da associação deles, vamos supor, o primeiro objetivo foi o que eu falei, a subvenção tributária, a disciplina na questão do imposto. Colocar todo mundo por igual, onde a competência fosse o grande diferencial de cada um. Mas um grande objetivo era também angariar o associado, buscar associados. Hoje, haja visto que a associação tem mais de 300 associados. Então, esse papel ela fez muito bem feito, de congregar, de participar, da indução da necessidade do associativismo. Infelizmente, o nosso segmento conseguiu buscar, arrebanhar e o pessoal participar. O pessoal está participando, está muito bom, está excelente. Eu acredito que seja uma das, eu tenho certeza absoluta que a Comac do Brasil que mais tem associados, aqui do Mato Grosso. Bigolin, vocês tiveram um problema muito sério nesse ano, que foi com relação ao cimento. Com o sindicato, vocês podem enfrentar um tipo de situação como este ou fica mais fácil? Não acredito, esse é um monopólio. A questão ali, eu acho que foi apenas forçar uma situação para melhorar o preço. Então, teve o seguinte, teve a falta do cimento, que foi provocado pela indústria, eu acho. Isso provocou o que no comércio também? Uma recuperação de margem, porque ninguém ganha dinheiro com cimento, ninguém ganhava dinheiro com cimento. E com isso que eu falou, pela escassez do produto, todo mundo segurou a margem, né? Então teve as duas coisas, a falta do produto provocado pela indústria, eu acho que para provocar um aumento de preço, e outra situação foi a recuperação de margem. Então por isso que o preço já baixou bastante,
Eu acredito que agora nesse final de ano deve baixar, mas ano que vem deve recuperar, porque deve faltar cimento de fato ano que vem. Mas vocês têm ainda pendengas para acertar com o governo? A gente quer discutir sim. Nós continuamos defendendo a volta da substituição tributária. Existe uma promessa, até existe um trabalho sendo feito, agora a volta via CONFAS, via nível de Brasil, que é muito melhor, daí o controle é maior, porque todo mundo entra. São Paulo já aderiu. Então a promessa é que agora em janeiro já funciona, que seria um excelente negócio. Agora, troque em miúdos para mim, para o telespectador, o que é a substituição tributária? A substituição tributária, o produto já vem com imposto embutido. Então já embute lá na origem, já vem embutido no produto e no meio do caminho não existe desvio. Vocês podem negociar? Nós vamos tentar negociar com isso, tenho certeza absoluta que vai aumentar a arrecadação. E o que nós queremos com isso? Baixar a base de cálculo do imposto. Hoje nós estamos com a base de cálculo 35% em cima do valor unitário, e em cima disso calculado o imposto. Então, como nós estamos pagando o imposto vai ser pago antecipado, que seja reduzida essa base de cálculo. Olívio, muito obrigado pela entrevista e sucesso como presidente do Sindicato dos Comerciantes de Materiais de Construção do Estado de Mato Grosso. Essa é uma luta constante, esse trabalho institucional eu sempre fiz, vou continuar fazendo. Nós temos um grupo muito bom na Comac, esses empresários estão todos juntos, não sou eu, apenas estou ali agora presidindo o sindicato, mas é o grupo, é esse grupo que está ali, que quer mudar, que quer acertar, que quer contribuir, que quer fazer a coisa. Um grande idealizador e que buscava solucionar as ideias junto com os entes. Ele nunca deixou de brigar para realizar o sonho. Foi um grande guerreiro, como empresário, como cidadão e como pai de família também. Um homem de muita visão, muito empreendedorismo, um grande conhecimento do que ele se propunha tocar. Eu sempre o defini assim como um cara muito simples, muito honesto, muito correto, até ser ingênuo ao ponto da gente ir na Cefaz e pedir para pagar imposto. Mas esse é o correto, é a nossa linha que nós continuamos a seguir até hoje. Das pessoas com quem eu convivi, ele foi uma das que eu tenho o maior orgulho, prazer e sentimento até de ter tido essa ruptura do relacionamento, mas é uma pessoa fantástica. Um homem honrado em tudo que ele fez, um homem que sempre pensou coletivamente, sempre pensou na sociedade e não necessariamente pensava, ele se agrupava para falar em causa própria do negócio dele. Ele sempre pensou o coletivo, porque isso não é comum, sempre pensar no coletivo e o benefício para o todo e não o benefício só para mim. Hoje essa questão de legalidade, sempre foi um homem ético nas relações, sempre foi um homem ético na relação. E assim, desde a sua ausência conosco nos últimos anos, na doença e tudo mais, ele faz muita falta para o setor. E eu não estou falando agora como sindicato, como associação, ele como setor, como um homem que representava também o bem setor. Ele faz muita falta, deixou saudades e que pena que não está mais entre nós. O Olivo, além do empresário que era, o Olivo foi um marido parceiraço, né? É um pai presente. Eu considero o Olivo, não querendo criar um mito, porque não é isso que nós temos que fazer com as pessoas, um homem completo. Uma pessoa preocupada, querendo que a família fosse forte, fosse unida e que seguisse acima de tudo os preceitos morais que ele tinha, que era uma vida correta e a participação sempre dentro da sociedade, porque essa é uma obrigação de nós, empresários, ajudar a melhorar a sociedade em que vivemos. Olivo Bigolin viveu tanto para seus empreendimentos como para o segmento que representou com ética, respeito e credibilidade.